Carência. A gente vai seguir falando de Porto Alegre, mas o assunto agora é outro, é ciclovia. Você sabia que 20% de toda a arrecadação de multas aqui na capital deve ser investido em ciclovias? Pois é, mas não é bem isso que está ocorrendo aqui em Porto Alegre, não. A Prefeitura pediu mais tempo à Justiça para conseguir regularizar aquilo que não foi investido em anos anteriores. A decisão da Justiça saiu, estipulou 4 anos e 3 meses para essa regularização. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o vereador do PT, Marcelo Garbosa, vereador que é muito ligado a essa questão das bicicletas, das ciclovias. É um ciclista também, né, vereador? Vai trabalhar de bicicleta e lhe agradeço a presença aqui no programa. Como é que o senhor viu essa decisão da Justiça? Tem 2 aspectos, né? Um é ampliando um prazo para a Prefeitura regularizar aquilo que havia sido investido. No outro, determinando que a Prefeitura aplique uma lei que a própria Prefeitura criou, né, vereador? Como é que é isso? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado. Eu sou um usuário da bicicleta, né, e fui ciclista profissional no passado, mas essa questão toda é como você acabou de colocar, né? É uma lei de 2009, o que é o Plano Diretor Cicloviário, que estabelece quase 400 quilômetros de ciclovias. Nós estamos com um pouco mais de 20, já se passaram 4 anos e 3 meses, né? E esse percentual das multas, 20% do que o município arrecada em torno de 30 milhões por ano em multas de trânsito. 30 milhões é arrecadação média por ano. Por média por ano. Tem subido, né? Cada ano sobe mais. 20 dá o quê? 6 milhões? 6 milhões por ano, em média, né? Então, recursos teriam, né? Não é só para as ciclovias, é para também campanhas educativas voltadas ao uso adequado da bicicleta. Eu já decorei a lei de tanto né, trabalhar com ela. Então, veja que a gente acabou de aparecer uma reportagem aí dizendo que as obras da Copa estão atrasadas. Nós temos que inverter esse paradigma da mobilidade urbana. Então, ciclovias não é só uma questão de lazer, né? Não é só uma questão de diversão, né? Poderia ser só para isso, mas não é para a mobilidade urbana da cidade. Enquanto isso, nós estamos fazendo obras de alargamento de ruas, o que convida mais as pessoas a irem com seu automóvel individual, né, de um lugar para outro. Então, o nosso transporte coletivo não convida para as pessoas deixarem o carro e as ciclovias não saem do papel. Mas como é que vai ser a partir de agora? Porque a decisão determina que a Prefeitura tem que cumprir essa lei que já existe. Isso. A Prefeitura não está cumprindo, está pedindo prazo para renegociar aquilo de passivo, aquilo que ficou. A Prefeitura possivelmente não deve cumprir. Aliás, a gente convidou a IPTC para participar do programa também, mas foi enviada apenas uma nota relatando aquilo que a decisão do Tribunal de Justiça colocou de forma pública. Como é que vocês da Câmara de Vereadores estão encarando isso, vereador? Porque se a Prefeitura ao que parece, vai seguir não cumprindo aquilo, né, que se determina a lei. É uma pena, né, porque vejam, a gente está com 20 e tantos quilômetros concluídos de um total de 400 previstos na própria lei. Então, nós precisamos de uma atitude mais ousada do município em implementar ciclovias e fazer campanhas educativas voltadas ao uso da bicicleta, adequado da bicicleta. Não faz isso porque tem aí uma decisão política a ser tomada, que é em muitos espaços limitar o espaço dos veículos, dos demais veículos. Então, essa decisão, veja que talvez não seja nenhum problema de recursos, seja um problema mais de decisão e de concepção política de como uma cidade tem que se movimentar. Então, a gente lastima, sabe que a Prefeitura agora, a última investida contra o Plano Diretor Cicloviário é o envio para a Câmara de Vereadores de uma nova lei que cria um fundo. Então, parece ser bom, porque é bom que se tenha um fundo para isso, né, oficial, mas retira essa garantia dos 20%. Então, quem era o prefeito que encaminhou a lei? Na época, o prefeito era o José Fogaça, que sancionou a lei em 2009, em julho de 2009. O atual prefeito, José Fortunati, era secretário de Planejamento, né, e que trabalhava que articulava justamente essa questão das ciclovias. Estava no governo, agora houve uma mudança de concepção sobre investimentos em ciclovias. E em 2011 houve todo um debate, depois daquele atropelamento da Cidade Baixa, houve todo um debate e houve uma promessa, está na internet, do secretário de Governança, César Busato, dizendo: estou aqui em nome do prefeito. Quem vai para o YouTube só colocar lá Busato, Plano Diretor Cicloviário, aparece um vídeo na IPTC, em que o secretário Busato afirma textualmente com essas palavras: estou aqui em nome do prefeito, numa reunião com ciclistas, para dizer que a partir do ano que vem, 2012, cumpriremos o Plano Diretor Cicloviário e aplicaremos os recursos. E, infelizmente, uma nova condenação na Justiça por não cumprir isso. Sim, a gente viu há pouco nas imagens ali, vereador, a ciclovia da Ipiranga. Eu não sou especialista, mas me parece que aquela ciclovia
foi muito bem feita, aparentemente, ou não? Há crítica sobre aquele trabalho? Eu não gostaria de ter que ter as críticas, mas existem as críticas pelo seguinte. Ela foi feita, foi escolhido fazer... Não, ela essa aí é da José do Patrocínio, essa né? é do José do Patrocínio. Isso é uma ciclofaixa, seria? Né? Não, ela é uma ciclovia porque ela tem uma divisão física. Aí a Ipiranga. A Ipiranga ela vai fazer com que o ciclista mude de um lado para o outro do arroio 5 vezes. Então há uma quebra num princípio chave das ciclovias, que é a directibilidade, a fluidez. Então tu não pode criar uma ciclovia... É difícil, né, vereador? A cidade já existia e é preciso... Pois é, mas aí isso. essa é a decisão que os gestores com uma visão de futuro e de cidade, né, correta de cidade, têm que tomar, né? Tem decisões que, obviamente, a rua é aquela que é, né, o tamanho que é, e você precisa escolher de quem é a prioridade. Hoje a rua, 70% dela é tomada por um grupo de 30% de pessoas. Então o ideal é que o transporte coletivo fosse mais no horário, né, fosse pontual, tivesse qualidade, e as ciclovias fossem uma alternativa de mobilidade urbana. Bom, na Câmara de Vereadores, então, segue o trabalho de cobrança para que a Prefeitura faça cumprir a lei que a própria Prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores e, ao mesmo tempo, no seu papel aí de oposição e como bandeira do senhor a questão das bicicletas, fazer com que não seja aprovado um novo projeto da Prefeitura para revigorar, né, mudar essa lei que existe. Perfeito, né? perfeito. Vai ter todo um trabalho de Revogar convencimento existe, né? dos demais vereadores para entenderem que nós estamos muito atrasados e não podemos perder uma garantia que é o 20% das multas. E eu quero sempre repetir, também a Prefeitura poderia já colocar em movimento uma campanha educativa. Eu recebo muitas reclamações, né, por, de uma certa forma, ter essa visibilidade pública, do quanto a bicicleta é usada de forma inadequada. Então, ter uma campanha educativa, mostrar que a rua, a distância do 1,5 metro, que é o artigo 201 do Código de Trânsito, que o motorista deveria respeitar e não respeita, só isso, né? Só isso já ajudaria muito em resolver a mobilidade. Então, não é só a construção de ciclovias, mas é também a educação, né, no trânsito. Vereador Marcelo Osgarbosa, muito obrigado pela presença aqui, mais uma vez, uma boa noite para o senhor.